Olá, turma! Chegamos na nossa última aula de arcanos menores, onde eu vou falar do naipe de arco-íris. O elemento arco-íris representa o físico, o elemento terra, e equivale ao naipe de ouros do tarô tradicional. Ele é o lado prático da vida, o lado material. O Zen considera que as atividades mais humildes e terrenas encerram uma oportunidade para que se celebre o sagrado. E aí, por isso, o arco-íris foi escolhido para esse naipe, porque ele faz uma ponte entre o céu e a terra. É como se fosse o contínuo de uma energia única e total. Os quatro mestres do elemento físico, terra, né? São as quatro figuras que já vimos em todos os naipes, o rei, a rainha, o cavaleiro e o valete, que são os cavaleiros do físico. Os arcanos menores vão de As até 10, num total de 14 cartas desse elemento arco-íris, e que nos vai falar sobre esse lado material, sobre o lado prático da vida. A primeira carta que vamos falar é o rei do arco-íris, a abundância. Esse tipo dionisíaco é o próprio retrato de um homem inteiro, um Zorba e Buda, que vocês podem observar na imagem. Ele pode beber vinho, pode dançar na praia, cantar na chuva e, ao mesmo tempo, desfrutar as profundezas da compreensão e do conhecimento próprios do sábio. Vejam que em uma de suas mãos ele segura uma flor de lótus, demonstrando que respeita e contém em si mesmo a graça do feminino. O peito dele aberto, exposto, né, um coração aberto e a barriga relaxada mostram que ele está à vontade com a sua masculinidade também, inteiramente pleno de si. Os quatro elementos, vocês vejam aí na imagem, terra, fogo, água e céu, confluem no rei de arco-íris que está sentado sobre o grande livro da sabedoria da vida. Essa carta quer dizer que para sermos pessoas completas, devemos alcançar uma parte espiritual e uma parte material. Devemos alcançar um equilíbrio dentro de nós entre essas duas coisas. Você não pode renunciar ao mundo material e viver apenas na espiritualidade enquanto nega o mundo real, nem mesmo o contrário. Viva valorizando apenas o material sem valorizar o espiritual. Está errado também. Então é necessário encontrar o equilíbrio para alcançar essa abundância. O rei de arco-íris pode trazer também para a sua vida o apoio das suas energias masculinas se você é o feminino. Uma união com uma alma gêmea interior. Já para quem tem a energia masculina, essa carta vai representar uma oportunidade para romper com os estereótipos masculinos convencionais, permitindo que transpareça a plenitude do ser humano integral, unindo, de acordo com o princípio da polaridade de Hermes Trismegisto, o feminino e o masculino. Esse é o grande contínuo da vida, por isso essa carta da abundância vem aqui dentro do elemento arco-íris. Então vamos para a próxima carta, a Rainha do Arco-Íris, a carta do florescimento. A Rainha do Arco-Íris é como uma planta fantástica que atingiu o ápice do seu florescimento e das suas cores. É muito sensual, muito cheia de vida e plena de possibilidades. Estalando os dedos, ela acompanha a música do amor e o seu colar do zodíaco, observem bem aqui na imagem, está colocado de tal maneira que Vênus repousa sobre o seu coração. As mangas aqui da sua vestimenta, elas contêm o quê? As sementes em abundância. Vejam caindo aqui nas mangas muitas sementes. E à medida que o vento sopra, elas são espalhadas para criar raízes onde quer que elas caiam. Flores caem do alto sobre a sua cabeça, em harmonia com seu próprio florescimento. E as águas da emoção, logo aqui embaixo, serpenteiam divertidamente sob a flor em que ela está sentada. E aí essa carta quer dizer o seguinte: devemos florescer e expandir
nosso amor a todos os outros. Devemos dar, compartilhar nossa felicidade. Devemos viver nossa vida ao máximo, em totalidade e abundância. Você teria que compartilhar sua vitalidade, seu conhecimento e viver a vida ao máximo para florescer, né? Quando essa carta sai, pode ser que a pessoa esteja se sentindo naquele exato momento como um jardim de flores ou necessite se sentir desta forma, regado por bênçãos vindas de toda a parte, dando boas-vindas abelhas, convidando os pássaros a beber do néctar das flores que estão surgindo, espelhando e espalhando em volta a sua alegria. Todos compartilhem dela. Então mostra uma carta muito positiva. Vamos agora para a nossa próxima carta, o Cavaleiro do Arco-Íris, a carta da desaceleração. O Cavaleiro do Arco-Íris, ele é um lembrete de que, exatamente como a tartaruga desta carta, dessa lâmina, nós também levamos conosco a nossa casa, aonde quer que vamos. Não existe necessidade de ter pressa, não é preciso procurar abrigo em nenhum outro lugar. Mesmo quando mergulhamos nas profundezas das águas da emoção, podemos manter-nos abrigados em nós mesmos, imunes à dependência. Essa carta quer dizer que as pessoas devem aprender a viver a vida meditando. Isso não significa que devemos meditar todos os dias em um horário pré-definido, mas devemos aprender a nos mover, andar, falar, observar dentro dos princípios da meditação. Valorizar todas as coisas e senti-las profundamente. Devemos aprender a nos sentir confortáveis com todas as nossas ações em nossas vidas. Realmente há um momento em que o indivíduo se prepara para deixar de lado qualquer expectativa que ele possa ter cultivado a seu próprio respeito ou a respeito de outras pessoas. Prepara-se para assumir a responsabilidade por quaisquer ilusões que possa ter estado carregando. Nessa hora não há necessidade de fazer nada, é hora de desacelerar, de repousar na plenitude de quem você é nesse exato momento. Se os desejos, esperanças e sonhos estão se tornando vagos, melhor. Seu desaparecimento está abrindo espaço para quê? Para um novo clima de tranquilidade, de aceitação das coisas como elas são. Você vai se sentir capaz de dar as boas-vindas a esse crescimento espiritual de uma maneira que nunca esteve ao seu alcance. Então, desacelerar promove esse crescimento. E essa carta diz que você deve desfrutar dessa sensação de diminuição do ritmo, né? De se aproximar do repouso, de reconhecer que você já está em casa, está em você mesmo. A próxima carta é o Valete do Arco-Íris, a carta da aventura. Quando estamos realmente com o espírito de aventura, andamos exatamente como essa criança da carta. Confiantes, vamos passo a passo saindo da escuridão para o clarão de luz, levados pela nossa capacidade de nos maravilharmos na trilha do desconhecido. Essa carta nos diz que a verdade para cada um de nós tem que ser um ato atual, que sai de nós à medida que avançamos e não tem nada a ver com o nosso passado. Ninguém pode nos garantir o sucesso quando empreendemos em uma aventura ou um ato. Não tem essa garantia. Temos que nos lançar, nos aventurar, correndo o risco de errar, de ir em busca da sorte, de aprender e de crescer. A insegurança é a única maneira de crescer enfrentando o desconhecido com coragem. Parece contraditório, mas é esse ligar de pontes do arco-íris que vai nos jogando para frente. A ideia de aventura realmente não tem nada a ver com planejamento, com programações, com organização. O valete de arco-íris, ele representa um estado de espírito que pode tomar conta de nós em qualquer lugar. Pode ser em casa, no trabalho, na praia, fazendo uma criação, né? Ou no nosso relacionamento com outras pessoas. Sempre que a gente se lança ao novo e desconhecido com o espírito confiante de uma criança, inocente,
aberto e vulnerável, até mesmo as menores coisas da vida podem transformar-se nas maiores aventuras. E a filosofia de Zen diz que a verdade não tem nada a ver com autoridade, que a verdade não tem nada a ver com tradição. A verdade ela não tem nada a ver com o passado. A verdade é uma realização radical, pessoal, que você precisa conquistá-la. O conhecimento oficial é coisa segura. A busca do conhecimento pessoal, porém, é muito, muito arriscada. Ninguém pode garantir o resultado. Vamos agora para a próxima carta de número 2, do naipe de arco-íris, que é momento a momento. Olha, vejam que à medida que o personagem desta carta vai andando de pedra em pedra, ele vai pisando com leveza e sem seriedade e ao mesmo tempo com absoluto equilíbrio e atenção. Por trás das águas que ondulam sempre cambiantes, podemos ver silhuetas de arranha-céus. Parece que existe uma cidade ao fundo. O homem participa da praça do mercado, mas ao mesmo tempo mantém-se fora dela, preservando seu equilíbrio. Vejam que ele está apoiado em apenas um dos pés. E sendo capaz de quê? De observá-la do alto. Essa carta nos diz que você tem que viver no presente, porque é a única coisa que realmente existe agora. O passado já faz parte do passado e não existe mais. O futuro é algo que ainda não chegou, pois só quem vive plenamente o presente, momento a momento, aproveita o que a vida lhe oferece. É o lugar certo e fique atento. Só quem não é ambicioso consegue viver no presente, sem premeditação. Aqueles que desejam coisas trabalham para o seu futuro e perdem o aqui e agora. Vamos agora para a carta de número 3 do naipe de arco-íris, que é a carta Orientação. Vejam a figura angelical que aparece nesta carta, com asas coloridas como o arco-íris. Representa o guia de cada um de nós, traz dentro de si. Como acontece com a segunda figura no plano de fundo. Algumas vezes nós podemos relutar em confiar nesse guia quando ele se manifesta, porque estamos muito acostumados a receber nossos sinais mais do mundo exterior do que de dentro de nós. A verdade do seu próprio ser mais profundo está tentando mostrar-lhe o caminho a seguir neste exato momento. E quando essa carta aparece, significa que você pode confiar na orientação interior, na sua intuição, que está sendo dada a você. Essa orientação vem por meio de sussurros e algumas vezes podemos hesitar sem saber se compreendemos corretamente. As indicações, porém, são claras. Seguindo o seu guia interior, você se sentirá mais pleno, mais integrado, como se estivesse se movimentando a partir do centro do seu próprio ser. Se você acompanhar, essa célula de luz o conduzirá exatamente para onde você precisa ir. Então, essa carta diz que todos nós temos um guia dentro de nós. Temos que despertar nosso Dharma ou Buda que carregamos dentro de nós para sentir a vida, para sentir que a vida nos recompensa e nos enche de quê? De bênçãos. Assim que a gente souber realmente quem nós somos, o que sabemos e o que podemos fazer conosco, nos sentiremos seguros e capazes de viver nossas vidas com segurança. Vamos agora para a carta de número 4 do naipe de arco-íris, que é o avarento. Vejam esta mulher da carta, ela levantou uma fortaleza à sua volta e fica agarrada a tudo que ela tem, a tudo que considera seu tesouro. Ela acumulou tanto para se enfeitar, até penas e peles de criaturas vivas, que no seu empenho ela de fato ficou muito feia. Essa carta nos desafia a examinar aquilo a que estamos nos apegando e o que possuímos de tão valioso que precisa ser protegido por uma fortaleza.
Não é preciso que seja muito dinheiro na conta, nem uma caixa repleta de joias. Poderia ser até algo tão simples como compartilhar o nosso tempo com um amigo, um familiar, ou assumir o risco de expressar o nosso amor por outra pessoa. Igual a um poço que é selado e se torna estagnado pela falta de uso. Os nossos tesouros ficam embaçados e sem proveito se nos recusamos a compartilhá-los. Independentemente daquilo a que esteja se apegando, lembre-se de que não poderá levar nada com você. Então desapegue-se e sinta a liberdade e a expansão que o compartilhar é capaz de proporcionar. Não seja avarento, né? Ela vai mostrar que você está sendo avarento. E você tem essa oportunidade de aprender como uma lição, sempre fazendo a meditação, né, gente? Então ela diz o seguinte: devemos estar abertos aos outros para compartilhar tudo que temos e tudo que somos. Não devemos ser gananciosos com nada. É a melhor forma de expandir nossa vida com felicidade. Então ajude outras pessoas e compartilhe experiências. O importante não é o material da vida, senão somente o nosso interior. Tudo o que temos para compartilhar está em nós. Vamos agora para a carta número 5 do naipe de arco-íris, o forasteiro. O menininho dessa carta está de pé num dos lados de um portão, olhando através da grade. Ele é tão pequenininho e está tão convencido de que não pode sair que ele não percebe que a corrente que amarra o portão não está trancada. Tudo que ele poderia ter feito era simplesmente soltar, porque o cadeado está aberto. Sempre que a gente se sente meio que deixado de fora, excluído, gera uma sensação de ser uma pessoa desamparada, uma criança pequena, abandonada, né? Não é de causar espanto isso, porque esse sentimento ele está profundamente enraizado nas nossas experiências desde a nossa infância. E o problema é exatamente esse, porque a gente está tão profundamente enraizado, o sentimento ressurge em ciclos, como padrões, repetidas vezes em nossa vida, como se fosse uma fita gravada. Nesse momento, uma oportunidade está sendo oferecida para você interromper esse padrão, para deixar de se atormentar com a ideia de que, de alguma maneira, você não está à altura para ser aceito e recebido. Reconheça que as raízes desse sentimento estão lá no passado e deixa ir. Isso vai te trazer uma lucidez para enxergar como pode abrir o portão, como pode quebrar esse padrão e começar naquilo que você tanto deseja, né? Essa carta diz que você tem que conectar-se com o seu Buda interior. É a sua salvação ou solução para quando você se sentir sozinho ou estranho. Estamos todos conectados com o universo, mas se a qualquer momento nos sentirmos estranhos, forasteiros, devemos ir para dentro, meditar, para nos sentirmos seguros. Quando se sentir como um forasteiro, encontre-se. Não fique só e perdido. Não sofra inutilmente. Quando você se encontrar, você vai voltar a se sentir bem. Vamos agora para a próxima carta, de número 6, do naipe do arco-íris, que é a carta da concessão. Essa carta, né, ela mostra uma história lá das cortes do Japão antigo, onde os serviçais masculinos eram, com frequência, escolhidos entre as fileiras dos pequenos delinquentes que eram castrados. Em razão da familiaridade íntima que eles tinham com essas atividades do palácio, esses serviçais estavam frequentemente no centro das intrigas políticas e sociais e exerciam muito poder nos bastidores. As duas figuras desta carta, eles vêm para lembrar as situações delicadas e conspiratórias em que a gente pode se meter quando a gente faz concessão no que se refere à nossa própria verdade. Uma coisa é encontrar-se com o outro no meio do caminho, compreender um ponto de vista diferente do nosso e trabalhar no sentido de harmonizar forças contrárias. Agora, outra coisa que é muito diferente é ceder à pressão e trair a nossa própria verdade.
Se olharmos a fundo o que ocorre neste último caso, descobriremos que normalmente estamos tentando tirar proveito de alguma coisa. Quer se trate de poder ou da aprovação de outras pessoas. Se sentir tentado, cuidado, as recompensas por esse tipo de concessão deixam sempre um gosto amargo na boca. Então essa carta diz que devemos tentar entender por que fazemos concessões nessa vida. Fazemos porque estamos perdidos e confusos e não queremos pedir ajuda? E isso iria contra o nosso ego? Por isso fazemos concessões e transigimos, né? Mas vamos entender que isso cria mais confusão e não nos ajuda. Nunca recue ou faça concessões violando a sua verdade, a sua essência. Se você estiver confuso, peça ajuda. Agora vamos para a carta de número 7 do naipe de arco-íris. É a carta da paciência. Essa carta tem uma imagem de uma mulher com as fases da lua e mostra que há momentos em que a única coisa a fazer é o que? É esperar, contemplando, Vejam a face dessa mulher que está apenas esperando que a semente que já foi plantada, a criança que está crescendo no seu útero. A ostra, ela está cobrindo o grão de areia, transformando-se em uma pérola, esperando pacientemente. Essa carta nos lembra de que este é um momento em que tudo que se requer é manter-se simplesmente atento, paciente, à espera. É o momento de esperar. A mulher retratada na carta está justamente nessa atitude, satisfeita, sem nenhum sinal de ansiedade, ela está apenas pacientemente à espera. Ao longo de todas as fases da lua que sucedem no alto da cabeça, ela permanece paciente, tão sintonizada com os ritmos da lua que quase se confunde com ela. A mulher sabe que esta é uma época para permanecer na passividade, deixando que a natureza siga o seu caminho. Não está, porém, com a expressão de sono, observem, nem indiferente. Sabe que é tempo de se preparar para alguma coisa importante. Trata-se de um período repleto de mistério, como as horas que antecedem o amanhecer. É um tempo em que a única coisa a fazer é esperar pacientemente. Essa carta nos diz que o segredo da nossa vida é saber esperar o momento certo para tudo. Ser paciente e saber quando você é mais esperto, está mais preparado para alguma coisa, sem pressa, sem nenhum inconveniente. O autêntico, o verdadeiro está dentro de nós, a nossa essência. E o silêncio e a espera vão nos fazer crescer no dia em que esse silêncio aparece, em que essa paciência aparece, que aí surge a nossa verdadeira personalidade. Vamos para a carta de número 8 do naipe de arco-íris, a carta da simplicidade. Essa figura caminhando pela natureza mostra-nos que a beleza pode ser encontrada nas coisas simples e comuns da vida. Com muita frequência nós tomamos esse lindo mundo em que vivemos como coisa garantida. Limpar a casa, cuidar das plantas, fazer a comida. As tarefas mais simples ganham uma conotação sagrada quando são feitas com envolvimento total, com entrega total, com amor. E exclusivamente pelo prazer de fazê-las, sem expectativa do reconhecimento ou de recompensa pelo fazer. Nesse momento, essa carta diz que você passa por um período em que esta maneira cordata, natural, extremamente simples de encarar as situações que se apresentam, trará resultado muito melhor do que qualquer tentativa de ser brilhante, muito esperto ou de alguma outra forma extraordinário. Deixe de lado toda essa pretensão de fazer alarde quanto a ter inventado mais alguma coisa inútil ou a vaidade de encantar seus amigos e colegas com o seu talento incomparável. A contribuição especial que você tem para oferecer nesse momento será maior se você encarar as coisas sem resistência e com simplicidade, dando um passo de cada vez. Essa carta diz que devemos buscar a harmonia e a felicidade na comunhão com a natureza, com a música, na solidão entre os mais simples e o mais simples.
para que nos sintamos relaxados e plenos. Quando estamos ligados a nós mesmos e a algo belo, a gente se torna nós mesmos e feliz. Quando você está em paz consigo mesmo, fica feliz com a sua vida normal, simples. Ficará feliz com as coisas mais comuns do dia a dia. Agora vamos para a carta de número 9 do naipe de arco-íris, que é o momento da colheita. Por isso aparece nessa imagem, né, uma fruta. Quando a fruta está madura, ela cai da árvore por si mesma. Num momento, ela pende de um dos galhos da árvore, cheia de sumo, e no momento seguinte ela cai. Não porque tenha sido forçada a cair ou tenha se esforçado para tanto, mas porque a árvore reconheceu o seu amadurecimento e simplesmente a deixou cair. Era o momento da colheita. Quando essa carta aparece, indica que você está pronto para compartilhar as suas riquezas interiores, o seu sumo. Tudo que você precisa fazer é relaxar exatamente onde você está e desejar que isso aconteça. Esse compartilhar de você mesmo, essa expressão da sua criatividade, pode acontecer de muitas maneiras. Pode ser no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas experiências de vida diárias. Não se requer nenhuma preparação ou esforço especial da sua parte. Trata-se apenas do momento certo. Né? Essa carta traz aí o momento certo, o momento da colheita. Ela nos diz que a nossa tarefa na vida para atingir a maturidade é encontrar a luz dentro de nós e entrar no espírito universal. Alcançamos a maturidade e estamos prontos para fazer o que queremos e conseguir o que precisamos. Chegou o momento certo para alcançar o que nos propusemos a fazer. Você tem que ir em frente porque está na hora. É agora. Vamos agora para a carta de número 10 do naipe de arco-íris. Uma carta linda. Nós somos o mundo. Aqui a humanidade é representada como um arco-íris de seres dançando em volta da mandala da Terra, com pessoas de mãos dadas, alegres, gratas pela dádiva da vida. Essa carta representa um tempo de comunicação e de compartilhar as riquezas que cada um de nós traz para o todo. Aqui não existe apego, nenhum sentimento de propriedade. É um círculo sem medo de sentimentos de inferioridade e de superioridade. Quando reconhecemos a fonte comum da nossa humanidade, as origens comuns dos nossos sonhos e anseios, das nossas esperanças e dos nossos medos, a gente se torna capaz de perceber que estamos todos juntos no grande milagre da existência. Quando conseguimos somar nossa enorme riqueza interior com todos para criar um tesouro de amor e sabedoria que esteja ao alcance de todos, ficamos todos interligados no mecanismo único da criação eterna. Essa carta nos diz que nós já conseguimos tudo e estamos prontos para celebrar tudo. Nós somos o mundo. Quando celebramos algo, encontramos o Supremo, o Eterno. Somente quando celebramos algo, podemos ir além do nascimento e da morte. Nascemos para criar, comemorar. Se chegamos até aqui, nada de ruim pode nos acontecer, porque só podemos criar coisas boas e sermos felizes. Então aproveite, ria e seja feliz. Vamos agora para a última carta dessa aula, que é o Ás. A carta do Ás, que essa é a carta da maturidade em si, né? Vejam nessa imagem o rosto de uma figura preenchido com flores. Está sozinho, esse ser está quieto, porém ele está atento.
atento. O seu interior apresenta-se como cheio de flores, desde o tronco até o topo da cabeça. Essas flores são portadoras do espírito da primavera e que renascem onde quer que esse ser vá. Este florescimento interior e a completude pessoal que ele sente criam a possibilidade de uma mobilidade limitada. Ele pode deslocar-se em qualquer direção, para dentro ou no mundo aqui fora, não vai fazer diferença, porque a sua alegria e maturidade não podem ser diminuídas por fatores externos. Ele chegou a um tempo de centramento pessoal e de expansividade. A aura branca que envolve esse ser é a sua proteção, é a sua luz. O conjunto das experiências da vida o trouxeram até esse tempo de perfeição. Quando a fruta está madura, a gente diz que ela está o quê? Perfeita para comer, não é verdade? Então, quando sai essa carta, você tem que saber que o momento lhe traz um presente pelo trabalho pesado que já foi feito. Agora, as suas bases estão sólidas e o sucesso e a boa sorte estão assegurados, porque são a consequência natural daquilo que já foi vivenciado em seu íntimo. Então, devemos perceber o que é a nossa plenitude, que está em nós mesmos e ao nosso redor. Devemos valorizar os mais belos detalhes da natureza, que nos preenchem e nos fazem felizes. Da mesma forma, devemos sentir a plenitude em nós mesmos. Devemos ser capazes de ver nosso valor e a nossa realização. E assim estaremos prontos, maduros. Então, minha turma linda, você que está assistindo a esse vídeo, eu agradeço por ter assistido até aqui. Essa é a última aula dos arcanos menores, o naipe de arco-íris. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento para você. Espero que vocês gostem, que toquem o coração de cada um. Cada carta, cada leitura é muito especial, é muito profundo. É um tarô transcendental, um tarô meditativo. Reflitam, sobre essas mensagens para a vida de vocês, para a vida de quem vocês amam. E deixo aqui a minha gratidão, gratidão, gratidão e até a próxima aula.